Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais uma comunhão, no teu nome, Senhor Jesus, teu nome que está acima de todo nome, Senhor Jesus, queremos começar essa reunião declarando que tu és o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, o nosso mediador maravilhoso, aquele que nos conecta ao Pai, Senhor Jesus. Por isso nos perdoa os pecados, as falhas, toda a poeira que pode ter acumulado esse dia. Senhor Jesus, todo o nosso velho homem, que às vezes nós deixamos manifestar, nessa hora nos perdoa, Senhor. O Senhor já fez uma grande obra, o Senhor já nos transportou, o Senhor já nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino de amor. Senhor Jesus, que essa reunião, Senhor, só o Senhor reine, só o Senhor seja o Senhor, destrona todo orgulho, todo ego, Senhor, toda conversa paralela, toda qualquer distração, toda angústia, tristeza e mágoa, nos liberta. Nós queremos te ouvir, nós queremos que o Senhor falar nos cura, o Senhor falar nos transforma, nos leva até o Pai. É a tua palavra que faz a obra em nós. Por isso nos abrimos a Ti, para ouvir o Teu falar. Cria em nós, Senhor, um coração puro, coração simples, uma mente renovada, para termos entendimento, compreensão, absorver a vida que há na palavra. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Vamos declarar junto, irmãos. Jesus é o Senhor. Aleluia! Senhor Jesus, amém. Nós vamos começar hoje, né? A primeira semana do Alimento Diário, o segundo livro já, né? Do Alimento Diário. E o tema é maravilhoso. O título da mensagem de hoje, irmãos, é exatamente o tema do Alimento Diário, né? Vamos falar junto com fé, não é isso? A reconexão do homem com Deus, aleluia! Que salvação, hein? A reconexão do homem com Deus. Senhor Jesus, em outras palavras, só tem problema quem quer, né? Senhor Jesus, só tem confusão na nossa vida, porque nós ainda insistimos em viver no velho homem, porque Deus já fez uma grande obra, né? Senhor Jesus, fala para nós, né? Senhor Jesus, queria ler com os irmãos Evangelho de João, capítulo 1, para mostrar que no princípio não tinha problema nenhum, né? Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Evangelho de João 1, 1 a 3. Senhor Jesus, se hoje nós vamos falar da reconexão do homem com Deus, então alguma coisa aconteceu, né? Nós estamos claros dela, que nos tirou da presença de Deus, né? Senhor Jesus. Sempre alguma coisa, né, irmãos? Desde a queda do homem, vem várias situações que tentam nos impedir de tocar Deus, né? Várias situações, por causa da queda. Então, se nós ficarmos na nossa mente humana, nós nem compreendemos muitas coisas que acontecem conosco. Enfermidade, angústia, problema financeiro, mais o quê? Filhos, pais, né? Às vezes os pais fazem raiva nos filhos também, né? E os filhos fazem raiva no pai, e etc. Marido, esposa, puxa, se for fazer a lista, né? Sempre tem alguma coisa para nos tirar da presença de Deus. Sempre tem. Mas não foi assim desde o princípio. Então essa mensagem é para Deus com simplicidade, muita pureza, e é uma reunião simples, é uma mensagem muito simples, que nós conhecemos tudo dela. Creio que os irmãos também leram, né, o Alimento Diário, mas é um refalar de Deus para abrir os olhos do nosso coração e nós entendermos que nós estamos sendo enganados ainda por Satanás, por coisas que nós já sabemos. Só que a nossa natureza é forte, né? Então Deus vem com muito amor para falar de novo,
para abrir os olhos do meu coração e provar para mim que, se eu quiser, eu posso viver sempre na presença de Deus, né? Senhor Jesus, Ele deu esse direito para nós, né? Então, aqui no capítulo 1 de João, mostra a importância de Cristo na criação. Como Cristo é o centro, né? Cristo é o centro, o tema geral que nós estamos estudando, né? Nós estamos sempre repetindo que Cristo é o centro conector da obra de Deus. Ou seja, se tirar Cristo, irmãos, o universo acaba, tudo cai por terra. Cristo, Ele é que conecta, Ele é que sustenta, Ele é que faz, Ele é que fez, e Ele é que vai terminar essa obra, né? Concluir essa obra maravilhosa do Senhor. Então, em João 1, versículo 1, vamos ler juntos, né? Do 1 até o 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Então, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No versículo 14, eu vou rapidinho, só a primeira frase: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós estamos claros, nós que reunimos aqui, como hoje nós temos poucos irmãos e todos já reúnem há um bom tempo, nós estamos claros que esse Verbo aqui é Deus que se tornou carne, homem, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é o Verbo de Deus, né? Apocalipse está claro, vários lugares, né? Mas uma tradução mais perto do original, nós leríamos assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, a palavra que era o princípio, e a palavra que estava com Deus e a palavra que era o próprio Deus, se tornou Jesus, se tornou um homem. Aleluia! E aqui fala, né? Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem, irmãos? O Verbo. A palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, isso é maravilhoso, porque esse Verbo que é a palavra, que é o próprio Senhor Jesus, que é Deus, no versículo 14 ele continua falando assim, que ele é cheio de graça e de verdade. Então, Deus que era a palavra, que é a palavra, que se manifestou na pessoa do Senhor Jesus, ele é cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade. Deus é a verdade. Irmãos, a verdade única desse universo se chama Deus. Se chama palavra, Verbo. E nada do que foi feito nesse universo, nada do que foi feito sem ele, nada se fez. Não é isso? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem esse Verbo, sem essa palavra, nada do que foi feito se fez. Ou seja, isso aqui já destrói para nós que cremos toda e qualquer teoria, né? Toda e qualquer filosofia, etc. O que você quiser usar aí, quem é mais estudado aí. Mas nós cremos que a fonte do universo é Deus. A fonte da minha existência é Deus. Aleluia! E Colossenses capítulo 1, nós não vamos ler, fala que tudo foi feito por meio dele e para ele. Então, essa verdade única, que é Cristo, que é a verdade, que é a palavra, é a fonte de todas as coisas. E criou tudo, irmão, de uma maneira maravilhosa. Ó Senhor Jesus! Eu não precisava nem de ler, né? Mas como é a palavra, né, que fala e faz a obra, talvez brilhe no nosso coração de maneira diferente, né? O Senhor sabe que cada um de nós hoje precisa de ouvir aqui nessa noite, né? Então aqui em Gênesis 1 fala assim, no princípio, que lá em João tem um princípio, né? Que é um princípio antes desse princípio. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 do capítulo 1 fala assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Irmãos, tudo foi criado por meio do Senhor e para o Senhor. Mas aqui em Gênesis 1 e 2 fala que depois que Deus criou todas as coisas, alguma coisa aconteceu, que a terra se tornou sem forma e vazia. E havia trevas, né, sobre a face do abismo. E Deus não estava mais na esfera da terra, ele pairava, né?
O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui nós vemos que algo ocorreu que causou um caos, uma desordem no universo. E principalmente na terra, onde havia seres, né? E nos céus, onde havia os anjos criados por Deus, os querubins. Então houve aqui alguma coisa que desconectou, né, a criação do Criador. E quando a presença do Criador sai, quando a verdade única do universo, quando a gente sai dela, o que acontece? As coisas ficam sem forma e vazia. Perde o sentido da nossa vida. Aqui a criação, irmãos, ficou vazia, virou um caos. Porque nós sabemos, eu não vou ler, né? Porque não precisa de ler aqui também hoje, porque os irmãos... Vou só citar que se tiver alguém ouvindo, né? Que alguém que vai ouvir, nós cremos, né? Alguém que vai ouvir essa mensagem depois, lá no Instagram, né? Ou pelo YouTube, tá lá a Igreja em João Molevade, né? Então, em Ezequiel 28 e Isaías 14, mostra por que a terra se tornou sem forma e vazia. Porque o querubim, o mais perfeito, o que era Deus mais usava, o sinete da perfeição, o primeiro a ser criado, e que a partir dele foram criados todos os outros anjos, milhões de anjos, ele se desconectou da verdade, ele se rebelou, ele saiu daquele que sustenta todas as coisas. E quando ele se desconectou e foi julgado, aí toda a criação que seguiu, nós sabemos que toda a criação pré-adâmica seguiu a rebelião de Lúcifer, e todos os anjos, a terça parte deles, segundo Apocalipse 12, seguiu também, né? Seguiram a rebelião de Lúcifer. Houve um comércio ali de cargos de posição. Ele conseguiu fazer um caos nesse universo. Aí virou uma bagunça, irmãos. Por que virou uma bagunça? Porque quem sustenta o universo foi afastado. Ele saiu dessa comunhão, ele rebelou. E ele conseguiu levar parte da criação com ele. Então, irmãos, quando nós estamos fora, isso é um alerta para nós no início da mensagem. Quando nós estamos desconectados, você é filho de Deus, você tem o Senhor, nós já confessamos o Senhor como Salvador, nós cremos no Senhor, mas nós sabemos que às vezes, e muitas vezes, do nosso dia a dia, nós vivemos desconectados da presença do Senhor. Nós agimos em nós mesmos. Nós decidimos coisas sem depender de Deus, sem consultar o Senhor. E nessa hora, irmãos, sabe o que acontece com a nossa vida? A mesma coisa que aconteceu com a criação. Nós ficamos sem forma e vazios. Fica sem expressão. Nós perdemos a expressão de Deus. Nós perdemos a paz. E nós ficamos vazios, cria um vácuo de poder. E quando cria o vácuo, quando cria um vazio, quando Jesus deixa de ser Senhor na minha vida no dia a dia, sabe o que acontece? O meu ego se torna o Senhor. O mundo se torna o Senhor. As circunstâncias se tornam Senhor. Mas o que? A minha raiva, o meu jeito de ser, meu orgulho. E tudo isso, irmãos, abre um espaço para o inimigo de Deus fazer o que ele fez com a criação. Encher, não está vazio de Deus? Tem espaço sobrando? Não tem autoridade na minha vida? Então alguma autoridade fala assim, opa, Nilton deu uma brecha, deixa eu entrar. Eu vou jogar angústia nele, eu vou jogar opressão nele, eu vou jogar dúvida nele em relação à palavra de Deus. E aí, irmãos, eu entro em caos. A criação entrou, mas eu também começo a entrar. Ó Senhor Jesus. Então isso aqui é uma advertência, né, para nós não seguirmos, né? Lúcifer desconectou, mais tarde nós vamos ver que ele conseguiu, infelizmente, né, desconectar o homem. Só, irmãos, que quando Deus criou o homem justamente, é isso que nós temos que ganhar nessa noite. Deus nos criou, irmãos. É lindo demais isso, a Bíblia, né? Deus nos criou justamente para colocar o universo em ordem. Porque Deus é a fonte, irmãos. Deus é o Criador. Deus é a verdade única. É o Todo-Poderoso dos céus e da terra. Deus, o trono dele, irmão, ninguém pode tocar. Não tem como ir contra Deus.
contra a vontade de Deus. Porém, Satanás achou que podia. Ele falou: eu vou ser igual a Deus. Eu vou colocar o meu trono acima das estrelas. Ele é corajoso. Isaías, ele falou, não falou? Eu vou ser igual a Deus. Eu que vou cuidar dessa criação aqui, ó. Porque a gente sabe que no fundo ele queria ser o principal ali da criação. Mas não era esse o plano de Deus para ele. Então, Deus julgou Satanás, ele foi precipitado, ele foi condenado. Mas Deus não ia, irmãos. O Criador não ia, como é que eu falo? Ele não ia fazer o julgamento dele, a sentença final do diabo, com as próprias mãos dele. Porque ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Então ele criou o homem. Ele nos criou. Só que ele não nos criou como uma criatura, como um anjo. Ele nos criou a sua imagem e sua semelhança. Ele nos criou com corpo, alma e espírito. Ele nos criou de uma maneira, irmãos, totalmente diferente de todos os seres desse universo. Ele nos criou de uma forma especial mesmo, de maneira que Ele mesmo poderia entrar dentro de nós e nós nos tornarmos filhos de Deus, com a vida e a natureza de Deus. Irmãos, nenhum anjo pode se tornar filho de Deus. Nenhum anjo pode ter o DNA de Deus. Você e eu pode ter o DNA de Deus. Oh, irmão, isso é fantástico, irmãos. Só isso aqui já era motivo de a gente ficar pulando de alegria a vida inteira. Você foi criado com a capacidade de receber Deus dentro de você e eu dentro de mim. E a partir do nosso espírito, essa vida de Deus expandir para a nossa alma, renovar nossa mente, nos dá um poder sobrenatural, divino, de governar todo esse universo para Deus. Isso que Deus nos criou para isso, para colocar em ordem o universo. Esse caos ia ser resolvido a partir da criação do homem. E assim Deus fez. Capítulo 2, versículo 7, não é? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Irmãos, esse versículo aqui é tão profundo e tão importante que ele mostra para nós duas coisas aqui. Primeiro, você e eu, nós somos mais divinos do que terrenos. Mas a artimanha do inimigo é te provar o contrário. Era para você e eu viver muito mais pela divindade, viver em lugares celestiais, do que viver na parte terrena. Porque a única parte nossa que é da terra, que é terrena, é o corpo físico. É ou não é? Aqui fala que Deus nos formou o corpo do pó da terra. Mas o que nos dá vida, o que nos fez um ser vivo, com um espírito e uma alma, uma personalidade, que cada um tem uma, veio de dentro de Deus. O pó da terra não veio de dentro de Deus, veio da criação, já existia a terra para Deus fazer. Então Deus fez. Mas quando ele fez aquele boneco, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Olha só, se Deus soprou, saiu de onde esse sopro? Foi Deus que soprou, saiu de onde? Se eu encher um balão aqui, o balão vai estar cheio do meu sopro, né? Que saiu dentro de mim. Se eu estiver gripado, o balão vai ser enchido de gripe. É mais ou menos assim, né? Vai ser um balão cheio, mas gripado. Se eu tiver com qualquer vírus, ele vai estar cheio de vírus. Mas, quando Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, o que aconteceu com aquele homem? Soprou o fôlego de vida. No hebraico, o Neshama. E quando o Neshama, que é o espírito do homem, entrou naquele boneco de barro, veio junto com esse espírito do homem, o homem passou a ser uma alma vivente. Ganhou uma personalidade. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Então, nós temos um corpo, uma alma, um espírito. O nosso corpo é da terra mesmo, não tem jeito. E vai voltar para a terra. Mas a nossa alma e o nosso espírito veio de dentro de Deus. Então, se fizer essa conta facinho aqui, nós somos mais de Deus ou mais da terra? Nós somos mais de Deus. Então, irmãos, só com essa criação aqui, Satanás já ficou todo arrepiado, falou assim: agora eu estou acabado. Tem uma criatura aí que não é uma criatura qualquer. Ela é diferente de tudo que eu já vi. É muito diferente das pré-adâmicas.
Não é que os homens esquisitos lá não, que não entendia direito, que só gritava, só pulava. Não são os dinossauros, não é nada daquilo. Deus criou algo diferente. E esse homem, irmãos, foi colocado num lugar maravilhoso, vamos reduzir aqui o assunto, né? Que é o Éden. Diante dele colocou ele ali para ele se alimentar, para cuidar bem do seu corpo, mas colocou também a árvore da vida. E se ele comesse da árvore da vida, ele ganharia a vida eterna. Essa vida eterna que entrasse no homem, por meio do seu espírito, e expandir para a sua alma, ia glorificar o seu corpo terreno, que ia deixar de ser da terra também, mas ia acontecer um milagre no corpo, nesse corpo aqui, ia acontecer um milagre ali antes da queda, e aquele corpo terreno não ia envelhecer, mas ia ser glorificado pela vida de Deus dentro dele, e esse homem ia governar toda a terra e depois todo o universo. Ia tratar com Satanás. Muitos irmãos já falaram isso aqui para nós. Nós íamos parar no capítulo 2 e depois já íamos pular para o capítulo 21 de Apocalipse. Satanás já ia ser jogado no lago de fogo ali, os seus seguidores, e nós já estaríamos vivendo a Nova Jerusalém. Puxa vida, hein? Totalmente mesclado, mergulhado, imergido no amor de Deus. As pessoas iam olhar para nós e falar assim: que Deus é aquele? É Deus com eles. O nome de Deus lá em Apocalipse vai ser Deus com eles, né? Não vai ser só Deus mais. Deus vai ver assim, Zilma vai estar com Deus lá. Então, Zilma e Deus vão ser uma pessoa só. É o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, olha que maravilha. Nós mesclados com Deus. Puxa, que sonho, hein? Que maravilha. E aí, o governo de Deus já estaria estabelecido nessa terra. Sem morte, sem dor, sem nada. Porém, o diabo usou a mesma tática com o homem criado por Deus, ainda neutro, sem pecado. Mas o homem, irmãos, eu fiquei impressionado com essa mensagem, é esse ponto. O homem aqui, quando bateu um papo com Satanás, com a serpente, a mulher, o homem, eles não tinham pecado neles ainda, mas eles tinham uma alma. É ou não é? E quando ele conversou, a artimanha do inimigo foi o quê? Colocar dúvidas no que Deus falou para eles. É só isso, irmãos. Se Deus fala para nós e nós cremos, se simplesmente o homem cresce no que Deus falou para o homem assim, olha, e o Senhor Deus, capítulo 2:16, lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E lá no jardim tinha o seguinte: a árvore da vida no meio, toda a sorte de alimento para alimentar o corpo, mas também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a sentença, é a ordem. Só que o diabo usou exatamente a palavra de Deus, porém colocando dúvidas. Porque ele queria arrebanhar esse homem para o lado dele. Então o que ele fez? Ele era muito inteligente, né? Então ele falou para Eva lá, não é isso? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Capítulo 3, versículo 4. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, irmãos. Ele despertou, ele pôs dúvida no que Deus falou. Você não vai morrer. É o contrário. Em vez de você morrer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que brotou no coração do diabo, de Lúcifer? Ele queria ser igual a quem? A Deus. E ele colocou a mesma semente no casal. Vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, vocês vão resolver o problema da vida de vocês. Vocês não vão ter que depender de Deus para nada. Lá na sua casa, você é Deus. Você fala e o povo obedece. Na sua vida, você é o seu Deus. Você não precisa de Deus. Você vai ser como Deus. Pensa bem, irmãos. Ele colocou essa dúvida. Não é isso que Deus falou. Morre nada. Pelo contrário, vai ser muito bom. Despertou, pôs a dúvida e ainda despertou essa cobiça.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Olha só, irmãos. Então ela queria ser igual a Deus. Adão queria ser igual a Deus. Irmãos, esse é o nosso problema. No nosso viver, irmãos, às vezes nós queremos ser Deus. Nós queremos ser Deus, irmãos. Senhor Jesus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Então aqui, quando põe dúvida, pronto, pôs dúvida, acabou, irmãos. Porque a palavra de Deus era, não come, se comer morre. Mas ela duvidou e comeu, é ou não é? Nós sabemos o destino, o que aconteceu com essa criação, né? Oh, Senhor Jesus, nós entendemos o que aconteceu. Nós vamos pular esse ponto, né? E logo depois que ela comeu, ela não caiu dura, o Adão não caiu duro para trás, mas a morte entrou. Aonde que fala na Bíblia que a morte entrou no homem mesmo? Porque fala assim, no dia que comer vai morrer, não é isso? Se você comer, morre. Mas eles comeram. Não foi um veneno que come e mata. Mas em Romanos 5 fala que a morte reinou, né? Aquela comida ali, irmãos, deixou a morte entrar. Capítulo 5 de Romanos, né? É o versículo 12, olha aí para vocês verem. Olha aí. 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, quem entrou junto? A morte. Aí, ó, a morte entrou. E o versículo 14, a primeira frase fala assim: entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés. Então, essa natureza que é a morte, que é a natureza maligna e satânica, que está escrito em Hebreus, né, capítulo 2, versículo 15, se eu não me engano, 2:14, que o diabo tem o poder da morte. Essa morte entrou em nós e passou a reinar, irmãos. E nós temos experiência disso, da morte reinar em nós. Então eu pergunto para os irmãos, antes que a morte entrou, antes que o homem e a mulher desobedeceram a Deus, eu sinto, irmãos, que eles já estavam desconectados de Deus ali. Porque se eles estivessem na comunhão com Deus, eles não iam dar ouvido para Satanás. Então, isso foi uma advertência para mim, é o seguinte: eu estou vivendo a vida da igreja, eu estou reunindo, eu estou lendo, leio alimento diário, ora, reúne, tudo bonitinho. Mas nós sabemos, irmãos, que nós estamos reunindo, mas nós não estamos tão íntimos do Senhor. Você está reunindo, você está tudo bonitinho, nós estamos aqui na reunião hoje. Mas qualquer coisinha talvez te impediria de estar aqui. Qualquer duvidazinha, qualquer outra proposta te é isso aí mesmo. Irmãos, qualquer situação nos faria trocar uma reunião, um frio talvez. É ou não é? Vocês vão ver amanhã de manhã que guerra, para partir o pão, 9 horas da manhã. Na hora que você acordar vai estar com neblina, vai estar frio. Eu vou estar lá deitadinho, enroladinho na coberta, abraçado na divana, me esquenta para levantar. Vai ser uma guerra, irmãos. Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Por quê? Não é que eu estou em pecado. Eu reúno, eu leio, eu estudo, tal, tenho comunhão, pregamos o evangelho. Mas nós podemos estar desconectados, distraídos. E aí vai vir uma proposta, vem outra proposta, vem outra proposta. Tem. Não pare, irmão, dia e noite arquitetando situações para você que já tem o Senhor não se conectar com Ele. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, não estão? Não é que você está desagradando a Deus, mas você está na banho-maria. Está levando a vida, irmão. Você não está naquela vida de emergir, de entrar na palavra, de tocar no Senhor, de sair querer pregar o evangelho, de falar: Senhor, me dá graça, eu tenho que orar por alguém hoje, de cumprir o que Deus está falando. Você está vivendo a vida da igreja, mas não está naquele fervor, naquele primeiro amor. Quem ouviu a live, né, quinta? Naquele amor da lua de mel. É ou não é? A igreja lá em Éfeso perdeu o primeiro amor, não é isso? Perdeu o primeiro amor, quer dizer, não é aquele amor, né? Eu lá com 19 anos, olhava para a divana, eu vou casar, era igual Marina, eu quero casar. Era assim, irmãos. Mas não tem dinheiro, não tem problema, eu quero casar. Vai passar aperto, eu quero casar. Não pensava não, irmão. É aquele amor, primeiro amor, que é desespero, né? Casou. É isso, irmãos. Eu quero ler a Bíblia.
eu quero orar, eu quero reunir. Senhor Jesus, segunda-feira, terça-feira, meu Deus, quarta-feira não chega, eu quero ir para a reunião de oração. É o primeiro amor, é isso, irmãos? Acordou, ai, que bom que eu acordei com saúde, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou pregar o evangelho hoje. Senhor, eu vou orar pelos irmãos, eu vou jejuar pelos irmãos. É isso, irmãos. Isso chama primeiro amor, isso é um amor de lua de mel. É ou não é? É um amor que queima, dá frio na barriga. Ó Senhor Jesus. Mas o que o diabo fez? Primeiro ou segundo, hein? 2 Coríntios 11, né? Ele enganou, irmãos. A gente facilmente nós somos enganados. Olha só, 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmão, se o diabo conseguir nos fazer apartar da simplicidade e pureza devida a Cristo, você desconectou da verdade, que Cristo é a verdade. Você desconectou da palavra, você desconectou da presença do Senhor, porque você está aqui, mas você é complicado, você duvida, você não é simples. Uma pessoa simples e pura, quando Deus fala, ela crê. Deus falou, você fala assim, amém. Deus falou, eu vou praticar. Deus falou que eu tenho que ler alimento diário todo dia, eu vou ler todo dia. Deus falou que eu não posso ler de qualquer jeito, eu tenho que orar, ler o versículo, eu vou orar, ler. Que eu tenho que ler tal, que eu tenho que imergir o texto que mais me chamar a atenção, eu tenho que voltar, aprofundar. Eu sou simples. Porque Deus falou, eu tenho pureza, simplicidade, mas qual a artimanha do inimigo? É me desconectar disso. Mas como que ele faz, irmãos? Tira a minha simplicidade e tira a minha pureza. E os irmãos lembram de um versículo muito famoso? Tudo é puro para os puros. Às vezes a gente põe maldade em tudo, dúvida em tudo, negocia tudo. Ah, será que esse irmão está falando é isso mesmo? Será que esse negócio de orar, de passar os livros, será que não tem um outro interesse por trás? É assim que o inimigo faz, irmãos. Coloca dúvidas, desconfiança, porque o meu coração não está puro. Eu começo a duvidar do canal que Deus está usando. A gente fica... Oh, Senhor Jesus. Então, a desconexão é isso, irmãos. É essa falta de pureza, simplicidade, de amor queimando pela palavra, pelas reuniões. Oh, Senhor, que o Senhor possa nos livrar disso, né? E ele enganou, irmãos. Infelizmente, ele enganou. E aqui o diabo, enganou. E o apóstolo aqui está falando para nós assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, está vendo? Com a sua astúcia, assim também nos engane. Ele vai nos enganar do mesmo princípio. Qual é o princípio? Por dúvida. Tirar a simplicidade. Que o Senhor possa realmente nos alertar hoje, Que essa não seja a nossa experiência. Senhor Jesus. Por que, irmãos? Enganar é... Por que ele não tem outra arma, irmãos? Ele não tem. O diabo é o seguinte, quem sabe... Acho que não precisa nem de ler, Vamos ver. Quem sabe o que está escrito em João 8,44? Quem criou os filhos na vida da igreja usou muito esse versículo, Que os meninos jovens, o jovem, adolescente e criança começa a exercitar essa... Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Senhor Jesus, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, a fonte da mentira, a origem da mentira. Quem é? O diabo, Satanás, Lúcifer. Irmão, jamais se firmou na verdade. Sabe o que significa essa frase aqui, irmãos? Jamais se firmou na verdade? Essa frase aqui, ela é profunda. Porque Lúcifer, ele estava ligado à verdade do universo, que é Deus. Ele servia a Deus lá no templo. Não é isso? Ele era o querubim da guarda, irmãos. Ele era o mais íntimo de Deus. Pensa bem, ele estava lá. Mas um dia, ele saiu da verdade.
Ele não conseguiu permanecer nessa verdade. Ele preferiu viver por si só. Ele se aventurou ser igual, ele queria enfrentar a verdade, que é o próprio Deus. Então ele não se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade. Então isso aqui, primeiro nós temos que estar claro, irmão, quando fala pai da mentira, às vezes mentira a gente pensa assim, ó, falei uma mentira para Claudinei, falei uma mentira para Edivânia, falei uma mentira para o meu filho. É mais profundo que isso, irmãos. Viver na mentira é viver na esfera onde Satanás reina. É viver naquilo que é falso. Por exemplo, hoje em dia, está muito comum um golpe na internet, muitas pessoas caíram aqui em Molevade, um jovem suicidou por isso, né? É o golpe da criptomoeda. Muitas pessoas caíram, muitas pessoas. Aí, você vai lá assim, ó, você vai investir um valor X e te promete que você vai ganhar 2, 3, 4, 5, 6X. Então você olha aquele negócio e fala assim, opa, eu tenho um dinheiro guardado aqui, eu vou investir. E o cara investe. É ou não é? Mas ele investe, irmãos, achando que o investimento dele vai produzir o que para ele? Lucro. Que ele vai ter um retorno daquele dinheiro. Muitas vezes mais. Mas passa um tempo, o que acontece? Ele vê que foi enganado. O dinheiro dele some, é virtual, né? Aí, sumiu o dinheiro. Acabou o dinheiro, irmãos. E aí a pessoa fala assim, gente, era mentira. O dinheiro foi embora. Não teve retorno. Eu investi e não tive retorno. Irmãos, milhões de seres humanos estão investindo a vida, o tempo, a saúde, apenas nas coisas terrenas. As pessoas estão vivendo na vida terrena, adquirindo, comprando, vendendo, constituindo família, cuidando de filho, trabalhando muito, até morrer, trabalhando, não é só coisa pecaminosa não, outros estão sim, no pecado, no prazer, nas drogas, nos vícios. Tudo isso, irmãos, é vaidade, é mentira, porque não vai ter retorno. Ele está gastando a saúde dele toda, ele vai viver 60, 70, 80 anos, ficou milionário. O que aconteceu com o investimento todo da saúde dele? A vida inteira ele investiu ali. Ele morreu, e ele não trabalhou para comida que não perece, que subsiste para a vida eterna. Sabe o que ele vai colher? A segunda morte. Porque ele investiu errado, ele foi enganado, como muitos foram enganados com essas coisas que eu falei do dinheiro, mas ele foi enganado na vida humana dele inteira. Senhor Jesus. Irmãos, viver na mentira e ser filho do diabo é viver essa vaidade, essa mentira. Satisfazer os desejos do diabo, que o diabo quer isso, que você e eu não toquem na verdade. Mas um dia, irmãos, para nós que cremos, nós fomos transportados. Os nossos olhos foram abertos, olhos do nosso coração, e nós cremos que Jesus é o Senhor. Nós também tínhamos essa vida, desconectados. Eu achava que a vida era só aqui, que o prazer era só aqui, que o sucesso era só aqui, mas o Senhor abriu os olhos do nosso coração. Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje nós temos que deixar Deus trabalhar essa palavra em nós, né? Essa realidade, para nós não cometermos. Sabe por quê? Porque nós já fomos conectados, mas o inimigo está fazendo de tudo para você conectado viver mais ou menos conectado. Só no aperto que você vai conectar. Só nas situações extremas. E aí, você, filho de Deus, vai obedecer e está escravo igual os filhos do diabo. Olha o que está escrito em Efésios, fala isso, ó. Efésios 2, né? Fala assim, ó. Nos quais andaste outrora, do curso deste mundo. Era outrora, no passado, a gente vivia assim, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos do diabo e filhos da desobediência. Olha só. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Como que era, irmãos, que a gente andava? Olha, inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da iras, como também os demais. Nós éramos, não somos mais, mas nós podemos ser filhos de Deus e começar a dar brecha para o velho homem de novo. Você é filho de Deus
e tá andando desconectado. Você está igual a internet quando começou, a discada. Não pega, irmão. Irmão, vamos orar aqui, irmão. Vamos orar, ler, vamos emergir. Eu não gosto, não quero, acho que não dá certo comigo. Não, irmão, nós temos que ser 5G, 1000G, sei lá quantos G. Nós temos que estar conectados, irmãos. Não podemos aceitar mais a nossa carne, os nossos pensamentos nos guiar. Pensamentos e a carne do velho homem é filho do diabo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a capacidade de ter a mente de Cristo. Nós já fomos conectados. Mas nós podemos correr o risco de dar bobeira, de mudar a sintonia. E aí você está sendo enganado. É um engano do pecado, é um engano do velho homem. Oh, Senhor Jesus. Isso não é para nós, irmãos. Quando o homem caiu, o diabo aproveitou e encheu o coração do homem de coisa ruim. Não vou ler, né? Está lá em Romanos 1, está em Marcos 8. Irmão, tudo que é de ruim que tem nesse mundo aí, o diabo colocou dentro do homem. Porque é a natureza dele próprio, né? Homicídio, raiva, ira, inveja, adultério, mais o quê? Loucura, até loucura está na lista lá, irmãos. Doenças, tudo de ruim, irmão, foi jogado. Satanás falou assim, aqui vai ser a minha lata de lixo. Pegou o ser humano e vomitou tudo dentro do ser humano, irmão. Exatamente isso que o diabo fez com o homem. Agora ele tem a minha natureza. É filho meu. Eu vou guiar essa turma aí. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, irmãos, isso é rico demais. Por isso que a Bíblia fala rico, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ó Senhor Jesus, estando nós mortos, irmãos, olha só, mortes em nossos delitos, pecados, vida humana terrível, né? Nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Eu fui salvo, pela graça, irmão. Vamos declarar, eu fui salvo. Oh Senhor Jesus, juntamente com Ele me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Irmãos, e isso tudo é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Até o nosso crer, irmão, foi uma dádiva. Irmão, que amor é esse? Que salvação, que reconexão. O diabo falou, ele é meu, eles são meus filhos. Deus falou, não, eu vou resgatá-los, eu vou redimi-los, eu vou me tornar um homem cheio de verdade, cheio de graça. Vou na cruz, meu sangue vai ser derramado de uma vez por todas. Não é isso que está lá em Hebreus? De uma vez por todas. E pelo Espírito eterno, esse sangue vai valer para toda a eternidade. Antes da fundação do mundo, lá na eternidade futura, um cordeiro foi morto. Irmão, que maravilha. E aí essa salvação chegou até nós. Eu criei, eu reconheci, Jesus é o Senhor. Eu li a palavra da verdade, alguém falou para mim o evangelho da salvação, e a fé brotou em mim. A fé vem pela palavra, pelo ouvir a palavra, pelo alimentar da palavra. Irmãos, aí quando eu entro na palavra, a minha fé vem. O que o diabo quer fazer então, irmão, comigo e com você que já é salvo, que não pertence a ele? Ele quer impedir você de entrar na palavra. Porque o que alimenta o novo homem, que você já é e eu sou, é a palavra. E o que faz o seu novo homem ir para o CTI é a falta da palavra. Porque o velho homem levanta. Está aí Efésios mesmo, né? Pode usar aqui, ó. Efésios aqui mesmo fala, Efésios 4, 22 fala assim, no sentido de que quanto ao trato passado, quer dizer, o passado, ó, no sentido de quanto ao trato passado, como nós vivíamos no passado, o que nós temos que fazer? Nós já somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém?
Então, o nosso passado, irmão, no sentido que no trato passado, nós temos que fazer só uma coisa: despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Quem é o engano? Quem é o enganador? Quem é o mentiroso? É ele, o diabo. Então nós temos que despir do velho homem, irmão. O velho homem, desculpa, irmãos, mas dentro de você tem o velho homem. E o velho homem é filho do diabo. Ou é mentira o que eu estou falando? Está na Bíblia. O velho homem é filho do diabo, irmão. E aquele passado que nós tínhamos como filho da desobediência e como filho do diabo, nós convertemos, nós somos um novo homem. Mas na experiência diária, é isso que nós temos que aprender essa noite. No dia a dia, irmãos, quando eu estou no Espírito, eu estou no novo homem. Quando eu estou em mim mesmo, no meu ego, no meu orgulho, eu estou no velho homem. É isso, irmãos. Então, quando o velho homem quer se manifestar, sabe o que você tem que fazer? Despir. Despojar. É igual tirar uma roupa suja. Tá, não sei, aqui, não sei se eu... Acho que todo mundo já passou por isso. Um dia que você trabalhou muito, mas trabalhou pesado, assim, de exercitar, né? E ficou todo suado. Nem você estava se aguentando. O desodorante venceu. E ficou suado. Sujou a roupa. Estava bravo o negócio. Você fica doido para chegar em casa e fazer o quê? Tomar um banho, não é? Você vai tomar banho de roupa? Com aquela roupa suja? Não, você vai despir daquela roupa, tomar um banho, né? Um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo e vestir uma roupa nova. Essa roupa nova é o novo homem. Nós temos que ter essa atitude, irmãos. Toda vez que nós ficarmos em nós mesmos, angústia, dor, raiva, ira e etc. Não vamos falar muita coisa ruim, né? Senhor Jesus, eu quero me despir. Tirar esse velho homem fora. Joga ele fora. Expulsa em nome de Jesus. Porque ele é segundo os desejos do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. No grego aqui é mente. Vos renoveis no espírito da vossa mente. Ou seja, a sua mente é renovada, seu espírito está fervoroso, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Quem é a verdade, irmãos? É o próprio Deus, é o verbo, é a palavra. Como fazer o novo homem ser fortalecido em nós? Por meio da palavra. Alimentar da palavra, irmão. Ler a palavra, pregar a palavra, ruminar a palavra, inculcar a palavra, imergir, ora ler. Pode usar o termo que você quiser, mas alimente-se da palavra. Aí o novo homem, irmãos, ele é renovado, ele é revestido, e o velho homem fica sem força. Quem se torna Senhor na nossa casa é o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, isso é possível, isso é real. Essa é a solução, irmãos. Nós já fomos reconciliados. Não tem nada que pode te impedir. Nada, nada. Depois de reconciliados, nada pode impedir, irmãos, de nós tocarmos o Senhor. Nada. Nem a morte. Não é isso que a palavra fala? Depois de salvo, nem a morte pode separar do amor de Deus. E o que Deus quer, irmãos, é agora, a partir do novo homem, fazer um milagre entre nós. Deus está usando o irmão Pedro para falar para nós que Deus está fazendo um tecido de amor, nos entrelaçando. Ele achou uma palavra no grego aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 2, que é coalescido. No grego, né? É coalescido. Mas aqui na nossa tradução está assim, ó. Para que o coração deles, capítulo 2 de Colossenses, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento na mente para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, aleluia, vinculado juntamente, no grego é coalescido, é entrelaçado, é misturado, é se tornar um só,
Não só nós e Deus, mas nós e Deus, e nós e os irmãos. Fazer uma história de amor entre nós. Igual está escrito em Efésios aqui, ó, capítulo 3, né? Aqui, ó, para a gente finalizando aqui, ó, Efésios 3. Nós nunca, irmãos, se nós não entrarmos nessa realidade, nós nunca vamos ter esse viver real aqui, ó. E assim, versículo 17, 3:17. E assim, aqui fala do homem interior, né, que é o novo homem, o versículo 16, com poder mediante o seu espírito no homem interior, que é esse novo homem em nós, e assim habite Cristo no vosso coração. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha só, nós vamos estar arraigados e alicerçados em amor. Agora, essa vida de Deus, que é o novo homem que entrou, alimentada em nós, e espírito exercitado, e tocando na palavra, irmão, vai começar a acontecer um milagre conosco. Nós vamos ser alicerçados, arraigados, com Deus e com os irmãos, mas em amor. Você vai ver um irmão fraquinho, que não está conseguindo, o irmão que por causa do frio não veio à reunião, nós não vamos julgar esse irmão, nós vamos orar por ele, nós vamos atrás dele. E se amanhã ele não vier domingo, porque pode ser mais difícil para levantar amanhã do que vir hoje à tarde, o que nós vamos fazer? Nós vamos meter o pau nele? Não, é em amor. Deus está tecendo aqui entre nós, arraigados, alicerçados em amor, a fim de poder descompreender. Sozinho tem jeito, irmãos? Tem jeito sozinho? Com todos os santos, tem que ter todos os irmãos. Qual é a largura, a comprimento, a altura e a profundidade? E conhecer o amor de Cristo. Olha só, irmãos, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, tomados, enchidos, preenchidos, lá na volta do Senhor, glorificados. Até o nosso corpo mortal vai ser vivificado, glorificado. Irmãos, isso é um grande milagre. Mas esse milagre só ocorre dia a dia, se eu e você entender. Não vou aceitar a desconexão para mim mais, porque o Senhor já abriu um novo e vivo caminho. E se eu pecar, se eu irar, se eu desanimar, eu posso arrepender. E tem um Deus maravilhoso, tem um Redentor que vai me redimir, que vai me perdoar e vai me trazer de volta para o caminho. Um novo e vivo caminho, que o novo homem anda nele, no novo e vivo caminho. E aí eu vou sendo tomado, vai sendo entretecido, vai sendo mesclado, sozinho? Só com a Edivânia, com todos os irmãos. Nós vamos aprender a amar todos, irmãos. Ó Senhor, aí a gente vê que a gente está um pouco longe ainda, né? Mas nós estamos no caminho, irmãos. Nós vamos amar, o amor de Deus vai crescer tanto em nós, que vai criar, aí o Pedro Dom, sempre falando de tecido, né? Aí eu lembrei de Apocalipse 19, os irmãos lembram? Que lá tem um tecido também? Lá fala assim, o linho, os vencedores, né? Eles estão vestidos de linho finíssimo e puro, branco, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Olha que riqueza. Então o tecido que Deus está colocando em nós, está tecendo e fazendo uma veste de vencedores, são os atos de justiça dos santos. Ou seja, é o amor de Cristo sendo trabalhado em nós. É a própria pessoa dele, é as virtudes elevadas, por meio, irmãos, da palavra da verdade, por meio do falar atual de Deus. A Bíblia, irmãos, é o fundamento da nossa fé, é a única palavra de Deus. Irmãos, é a palavra logos, é escrita, isso aqui não pode ser mudado uma vírgula. Mas em cada era Deus usa um canal, baseado, fundamentado no plano aqui da Bíblia, da única palavra de Deus, dá uma direção para nós, de como fazer esse homem voltar para Deus, de como trazer o reino de Deus para a terra. Isso é que nós chamamos de falar profético. Deus usa alguém para dar a direção, falando, olha, fundamentado na verdade única, que é a palavra de Deus, que nós vamos ser santificados nela, glorificados nela, não é isso? João 17, 1 João 4, tudo ali mostra que é nosso destino, se nós entrarmos aqui, é a glória. Mas como cumprir, irmãos? Como apressar a volta do Senhor nessa era agora moderna? Como? Deus está usando o irmão lá, o canal, para mostrar para nós que nós temos que sair, orar pelas pessoas, deixar a literatura, usar o Instituto Vida para Todos, usar todas as ferramentas que Deus tem dado para nós, para levar essa vida para as pessoas.
E quando isso acontece, a vida começa a fluir de mim na pregação do Evangelho, esse milagre aqui começa a acontecer mais intenso. Que milagre? Eu passo a amar as pessoas que eu nem conheço. Você ora para uma pessoa que você nunca viu, e Deus te enche do amor de Deus. Você compadece dela. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar em pequenos grupos, né?